Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador de tudo que existe, das coisas que nós vemos, mas também é o Criador daquilo que não conseguimos ver, das coisas invisíveis. Nós queremos nesta manhã, Senhor, exaltar, glorificar, engrandecer o Senhor na santa e maravilhosa beleza da sua majestade. Senhor, pedimos que o Senhor receba o nosso culto, nossa adoração. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie. Pedimos que o Senhor nos fortaleça. Pedimos que o Senhor aquiete, abrande os nossos corações, as nossas mentes, que a gente possa colocar este tempo aqui exclusivamente a te adorar, te glorificar, te engrandecer, e que tudo que for dito aqui seja para o nosso crescimento, seja para o nosso aperfeiçoamento como criaturas e filhos do Senhor. Peço, Senhor, mais uma vez por pessoas enfermas, doentes, pessoas que a gente não consegue notícias, mas que o Senhor esteja cuidando, sustentando, amparando, fortalecendo, e que o Senhor, que é aquele que tudo pode, não há nada difícil, nada impossível para o Senhor, que o Senhor esteja curando também. Esta é a minha oração nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a gente procura todos os dias aqui no culto trazer biblicamente informações, né? Trazer biblicamente a Bíblia, óbvio, mas colocando a Bíblia, ou buscando colocar a Bíblia dentro do nosso dia a dia, das coisas que a gente passa, sente, né, todos os dias. E hoje eu quero trazer uma palavra bíblica que vai esclarecer, é claro, porque esse é o principal motivo, esclarecer biblicamente, resolver questões que vão ficando na nossa mente, questões que a gente tem, que a gente ouve falar disso, daquilo, né? Então, a Bíblia vai esclarecendo tudo isso. E a palavra que a gente vai trazer hoje, ela tem como objetivo também tirar o medo
infundado que algumas pessoas têm. Principalmente quando a gente fala de pessoas que morreram, né? Tem muita gente que tem medo de fantasma, de aparições. Então, eu quero hoje explicar biblicamente isso para você. E olha, eu sei que se a gente for conversar com um, cada um vai ter uma história para contar, né? Porque todo mundo tem a sua história. Mas nem tudo é do jeito que a gente imagina que seja, ou que aquilo foi. A nossa mente, e Deus criou a nossa mente, nos deu essa capacidade de pensar. O ser humano é o único ser vivente que pensa sobre ele mesmo. Nenhum outro ser vivente pensa sobre si, só o ser humano. E Deus criou esse cérebro, essa cabeça pensante, para nos proteger. É para nossa proteção. Então, muitas vezes, nós saímos do campo da proteção e entramos no campo da imaginação. E a imaginação é fértil em todas as pessoas. Em umas, extremamente fértil, né? Em outras, só fértil. Deixa eu terminar o café. Se não ficar aqui, esfria, vira um xarope, né? Então, se a gente tivesse sentado, conversando, talvez algumas pessoas fossem falar que já viram fantasma, que já viram isso, que já viram aquilo. Pessoas são muito influenciáveis. Então eu quero convidar você para você entender essa coisa, ver, se possível, vez por todas. Aí quando a sua imaginação estiver trabalhando contra você, ela não trabalha contra, ela trabalha para te proteger. Você vai parar, vai pensar e vai falar assim, opa, esse negócio aí que eu estou achando que não é assim. Porque a palavra de Deus diz que isso não é assim. E acabou. Porque do que o diabo se alimenta no ser humano? Você sabe do quê? Qual o alimento do diabo em cada ser humano vivente? Qual o alimento dele? É o medo. É o medo. Quando você está com medo, ele está se alimentando desse medo. Está deixando você sentir medo, faz com que você sinta cada vez mais medo e se alimenta desse medo. Então, nós temos que, de alguma forma, entender isso e combater isso para não sermos um supermercado do diabo. Alimentar o diabo. E este alimento é contra a gente mesmo, contra cada um de nós. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Muito bem, Soraya, do medo. Exatamente, acabei de falar aqui. E é que só chegou sua mensagem agora. Né? O diabo se alimenta do medo.
medo, ele faz de tudo para você ter medo. Qualquer coisa ele vai fazer para você ficar com medo. Você está com medo, ele está se alimentando. Abre em Atos capítulo 1, versículo 10. Poderia citar também para você ler Gênesis, capítulo 18, versículos 1 e 2, e capítulo 19, versículo 10. Leitura, para você ler. Olha o que diz aqui, Atos, capítulo 1, versículo 10. Cadê você? Está aqui. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Lemos, aqui está falando da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo depois da ressurreição dele, certo? O que eu quero que você entenda, e isso vai começar a trazer paz e tranquilidade ao seu coração, é que a Bíblia Sagrada diz para a gente o seguinte, ela revela, isso é uma revelação que você vai encontrar na Bíblia, que os anjos, da parte de Deus, podem se materializar. O que é se materializar? Assumir a forma material. Assumir a forma que você possa ver. Né? Materializar é se transformar em algo visível, matéria. Se materializar aqui, por causa disso que eu sugeri para você ler Gênesis 18, 1 e 2 e 19 e 10, né? Os anjos da parte de Deus podem, se necessário for, assumir a forma humana. E na Bíblia, esta materialização dos anjos de Deus acontece sempre quando há uma missão da parte de Deus envolvida. Sempre quando existe uma missão, e você vai encontrar, é isso que eu quero que você entenda. Você vai ver que a maioria das materializações na Bíblia estão no Velho Testamento. Não tinha Bíblia. A palavra de Deus era escassa. Hoje nós temos a Bíblia. Qualquer missão especial de Deus está na Bíblia. Eu não vou dizer que não, mas eu vou dizer que é uma coisa raríssima nos dias de hoje, né? Um anjo tomar forma humana. Porque tudo que o ser humano precisa saber, entender e compreender está na Bíblia Sagrada. Não tem que vir aqui ficar explicando. A gente que tem essa mania de querer fazer com que as pessoas acreditem, entendam. Você vê que Deus trata isso assim, ó.
está aqui, disponível para todo mundo. Quem tiver interesse, compre uma Bíblia, abra a sua Bíblia e leia. Deus não obriga ninguém, não força. Ai, Deus está pondo uma doença nele. Pode acontecer, pode. Mas não pensa que isso é uma coisa comum, não. Se Deus vier a permitir, quando Deus permitir uma materialização de anjo, né? É por causa da fraqueza humana. Porque se os anjos da parte de Deus aparecessem para qualquer ser humano na sua forma angelical, os homens não aguentariam o esplendor desses anjos. Isso é bíblico. Por causa disso que existe a materialização. Eles se materializam, se tornam, se resumem ao ser humano, para que eles possam estar, se necessário for, junto a um ser humano. Porque se não for assim, o ser humano não aguenta o esplendor, a glória de um anjo. De um anjo. Imagina pessoas que dizem que veem Jesus. Eu quero, aí, ó, tá vendo? A gente vai entrando em outras situações. Imagina pessoas que dizem que veem santos, por exemplo. Por que nenhum ser humano jamais viu a Deus? Porque não aguenta. A estrutura física e emocional e de alma do ser humano não aguenta o esplendor de Deus. Se decompõe, queima, sei lá, evapora. E isto está na Bíblia. Não é uma coisa que eu estou falando porque eu imagino que é assim. Não, está na Bíblia. É só se abrir aí. Isso, irmão Márcio, não vai trazer. Por causa disso que eu digo que para Deus não existem impossíveis, hein? Mas depois de concluída a Bíblia, foi isso exatamente que eu falei, né? A vontade de Deus é soberana. Deus sabe tudo. Eu não sei nada, né? Mas você vê que as aparições angelicais, elas estão narradas na Bíblia, numa época que a Bíblia estava em construção. Porque hoje qualquer revelação está na Bíblia, não tem nova revelação. O que um anjo viria trazer? Uma nova revelação? Não tem. Né? Mas está certo, Márcio, é exatamente isso. Mas falando de não aguentar o esplendor angelical, e eu falei que está na Bíblia, então convido você para ler Daniel, capítulo 8, versículo 27. Você vai ler sobre isso. Veja bem, eu não sou juvenil ao ponto de dizer isso não acontece. Não vou falar isso, porque a vontade de Deus é soberana, né? Todas as profecias vão ser cumpridas? Claro, Fábio, todas. Fábio Silva, todas as profecias serão cumpridas. Muitas já foram e algumas estão se cumprindo hoje e outras serão cumpridas num futuro próximo. Isso é fatal, né? Então a gente, olha, fundamentado aqui em Gênesis 18, 1 e 2,
Gênesis 19, 10 e Atos, capítulo 1, versículo 10, né? Salmo 91, 11, você pode ler. Daniel, capítulo 8, versículo 27, que fala da glória. A gente já sabe que os anjos, os seres celestiais, podem se materializar. Pronto. Agora, e os anjos caídos? E os demônios? Eles podem se materializar? E falando tudo isso, eu vou responder aquela questão bíblica de anjos, que muitos acham, né, que aqueles filhos de Deus citados na Bíblia eram anjos que se materializaram e mantiveram relações sexuais com mulheres. Já vou responder também esta questão. E os anjos maus, os demônios, podem se materializar? A resposta a essa pergunta também: fantasma. Ai, eu vi fantasma, eu via fantasma. Isso existe? O irmão colocou aqui, ó, que ele, quando criança, via imagens. Você mesmo, irmão, descreveu o que você via. Imagens. Coisas que você já tinha visto. O movimentar ou não faz parte da sua... Entendeu? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. Demônio, um demônio, pode se materializar? Uma pessoa que morreu pode voltar e se materializar? Um anjo caído pode se materializar? A resposta está na Bíblia. É só se abrir aí em Lucas, capítulo 11, versículos 24 ao 26. É só se abrir, está aí a resposta. Não precisamos ficar procurando muito, sofrendo muito, não. Quando Lucas, capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Pronto. Está respondida a pergunta. Um demônio, um anjo caído, pode se materializar? Não! Deixa eu ler aqui. Então, Márcio, você vê que é uma interpretação do pessoal da Congregação Cristã do Brasil errada. Porque a Bíblia diz que os demônios não se materializam. Eles usam o corpo de alguém. Está aqui, ó. A gente não pode separar a Bíblia da verdade, porque ela é a verdade. E nem fazer com que a verdade seja aquilo que a gente quer acreditar. Um demônio se materializa? Não, não tem essa capacidade.
Um anjo caído pode se transformar num ser humano para ter relação com mulher. Não! A Bíblia está explicando aqui, que ele pode assumir um corpo, é diferente. Ele pode possuir o corpo de um homem, mas ele não pode se materializar, ele não pode se transformar num homem como os anjos de Deus, se necessário for. A Bíblia já mostrou várias vezes, eu citei aqui. Gênesis 18:1-2, 19:10, Atos 1:10. Eles podem. Está vendo como o diabo se alimenta do medo? Olha só, agora vamos entender isso. Quando o diabo e os anjos caíram, deixaram o plano celestial, não estou falando plano espiritual, estou falando plano celestial, eles sofreram uma deformação espiritual enorme. E com isso que eles se transformaram, eles perderam a forma que eles tinham, a forma angelical que eles tinham. E se transformaram em criaturas horríveis, criaturas hediondas. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia diz. Convido você a abrir Ezequiel, capítulo 28. E leia sobre essa transformação que os anjos caídos sofreram na queda. O próprio diabo, o próprio Lúcifer, né? Que a partir daí é tratado como o diabo, o inimigo de Deus. Leia Ezequiel 28, leia Isaías 14 e leia Apocalipse 22. Ezequiel 28:19 diz assim, referindo-se ao diabo: chegaste a um fim horrível. Esse fim não é a morte, porque o espírito não morre. É a transformação. E você, voltando aqui para Lucas, você vê que esses espíritos, que essas criaturas malignas, esses anjos caídos, né, eles estão à procura de corpos humanos para se tornarem hospedeiro desses corpos, porque eles não conseguem, não podem se materializar. Eles fazem desses corpos, de pessoas que eles possuem, verdadeiras oficinas de coisas maléficas. Biblicamente, não dá para acreditar que anjos maléficos ou que demônios se materializam. Biblicamente não dá para acreditar. Isso biblicamente não acontece. Nunca, olha só, a gente nunca vai encontrar na Bíblia, presta atenção, para você entender. Você nunca vai, pode procurar, quando eu digo nunca, eu estou, óbvio, tem liberdade para procurar e contradizer, né? É claro. Mas você não vai encontrar na Bíblia um anjo da parte de Deus tomando posse do corpo de um ser humano. Você não vai encontrar.
O que você vai encontrar na Bíblia é um anjo da parte de Deus se materializando em forma de homem. Completamente diferente. Por outro lado, você vai encontrar na Bíblia o contrário. Os demônios estão sempre procurando corpos para se apossarem deles. Isso deixa claro para a gente a impossibilidade da materialização de anjos caídos. Outra coisa que eu quero colocar aqui, se passar 2 minutos, você quiser acompanhar, eu acho bom. A Bíblia, desde o Velho Testamento e no livro de Atos, deixa claro que o ser humano não pode, não deve, não é que não pode, não deve tentar conversar ou ter qualquer tipo de comunicação com os mortos, não é? Por quê? Que Deus não quer que você fale com uma pessoa conhecida, parente seu que morreu? Não, porque você vai ser enganado. Que morto não fala com vivo e vivo não fala com morto. Você vai ser enganado por anjos celestiais? Não, você vai ser enganado por demônios. Vão enganar você. Vão se passar por aquela pessoa. E entenda o seguinte, a gente lê muito, ouve muito disso, pessoas que dizem que passaram por situações, vamos supor, ficaram mortas alguns minutos, viram isso, viram aquilo, aí apareceu não sei quem, opa, fechei ali porque está chovendo, e mandou a pessoa voltar, etc e tal. Esclarecer para você que isso é coisa da cabeça da pessoa. Porque seria impossível para um ser humano viver viver normalmente, depois de uma experiência espiritual. A pessoa não teria uma vida normal mais. A vida não seria mais como é a vida de todo mundo. É impossível o ser humano suportar isso. Então tudo isso que dizem que viram, e não sei o que, não sei o que lá, não é verdade. Isso é fruto da imaginação, é fruto de coisas que as pessoas ouvem durante a vida delas. Umas ouvem tais coisas e não acreditam, outras ouvem e acreditam, e a imaginação produz outras coisas. Ah, porque eu vi o fantasma de não sei quem. Não existe fantasma. Quando Jesus andou pelas águas, você vê que ali deixa claro que aqueles apóstolos, Pedro, por exemplo, achou que era um fantasma, que Jesus era um fantasma. Quando Jesus está andando pelas águas à noite, não existe fantasma. A pessoa que morre não volta. O que acontece é que demônios e anjos caídos se alimentam do medo. E sempre que você acredita nesta mentira, você produz medo, você produz alimento para esses espíritos. Deu para entender? Porque eu estou precisando correr aqui, porque daqui a pouco o tempo... A Bíblia não deixa nenhum tipo de base, nenhum tipo sabe? A Bíblia deixa claro, os mortos
não têm contato com os vivos. Os vivos não têm. Ah, pastor, mas lá no centro espírita. Mas eu não gosto de falar isso, porque eu assisto tudo, gente. Eu assisti um filme muito interessante ontem, mas que deixa isso tão claro para a gente. É um filme. É claro que tem a parte do filme, tem a parte cinematográfica da coisa, né? Mas o autor, o diretor, ele deixa isso claro demais. A moça perde o marido, né? O marido se mata, e ela começa a achar que é o marido que está de volta. Na verdade, é um demônio. E no final do filme isso fica claríssimo. É um demônio que engana esta mulher por meses, se passando pelo marido. E aí tem uma história cinematográfica e tal. O que a gente precisa crer é o que está na Bíblia. Não adianta a pessoa vir e falar, porque eu vi um varão. Você viu varão? Coisa nenhuma. Nenhum ser humano, irmão, irmã, tem estrutura para ver varão nenhum. Ah, mas a Bíblia... Mais uma vez, essas coisas eram permitidas por Deus numa época onde Deus falava com um homem, e esse homem levava a palavra de Deus para dezenas e centenas e milhares de pessoas. Então Deus usava de outros artifícios para que a palavra dele chegasse. Ah, mas Maria viu um anjo. Nós não sabemos, ninguém pode precisar se esse anjo Maria estava vendo esse anjo, ou se esse anjo aparece na mente de Maria para falar do nascimento de Jesus. Quem é que pode precisar disso? Pois a Bíblia diz que o ser humano não aguenta a glória celestial de um anjo. Então, meu irmão Gilmar, peraí, se transformar em anjos de luz, está dizendo assim, que os demônios, né, eles vão se transformar em anjos de luz, quer dizer, falando coisas para dar a impressão de que eles estão falando da luz de Deus, da grandeza de Deus, mas na verdade eles estarão mentindo. Então, quando fala de anjo de luz aqui, né, está se referindo à luz da glória de Deus. Esses anjos vão usar de argumentos, até bíblicos, para enganar as pessoas. É isso que está dizendo ali, tá? Não é que vão vir brilhantes, nada disso. E nós não sabemos como eles vão se apresentar também. Em relação a nós, os demônios têm a idade da terra. Não, os demônios são anteriores ao ser humano. São anteriores. A queda de Satanás é anterior. Né? Você vai ler em Ezequiel. É anterior. Quando foi criado Adão e Eva, Satanás já tinha caído. Ele é anterior, ele é muito mais velho. Tá? Satanás era, eu já falei isso, né? Que o tempo já estoura. Mas era assim, biblicamente, o que nos mostra a Bíblia é que a hierarquia celestial era mais ou menos assim, né, gente? Só para entender, né? Por favor, era assim. Hierarquia celestial. Era Deus Todo-Poderoso. E depois era Lúcifer.
Lúcifer era o sinete da perfeição. O que quer dizer isso? A medida. Tudo que era bom era medido por ele. O sinete da perfeição. Sinete quer dizer aquilo que se mede. O padrão, melhor do que aquilo que se mede. O padrão da perfeição, da bondade, da correção. Tudo era medido por Lúcifer, porque ele era o padrão. Entendeu? Então, os anjos são bem anteriores ao ser humano. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Então, por exemplo, o que o Senhor falou é que Paulo expulsa o demônio. O demônio que estava naquela mulher, né? Quando Paulo expulsa o demônio daquela jovem, que ficava dias a dias andando atrás dele, falava, por exemplo, olha aqui, ó, um caso de anjo de luz, ó, aquela mulher, Paulo pregava e aquela mulher ia atrás dele gritando, esse homem traz a salvação para vocês, este homem é de Deus, mas na verdade, o demônio que falava através daquela mulher, né, queria atrair pessoas para aquela mulher, para ele. Isso é um caso típico, né, de um anjo de luz, quando um demônio se transforma num anjo de luz. Um caso. Não estou dizendo que será desta forma. Tá certo? Mas é isso. O que a gente tem visto é que a Bíblia deixa claro para a gente não dar abertura para que esses demônios, né, nos dominem. Porque se você der abertura para que eles nos dominem, para que ele domine, eles vão acabar possuindo você. É o caso da possessão, né? Mas um anjo, ou um demônio, ou um espírito maligno, né, não consegue se materializar. Então, isso deixa muito claro que o caso dos fantasmas também não é verdadeiro. É uma artimanha demoníaca para produzir o medo, já que eles se alimentam do medo. Gente, o tempo já foi. Qualquer coisa eu estou aí, pode perguntar que eu respondo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor tenha se agradado deste culto, deste tempo que nós mais uma vez usamos para proclamar Tua Palavra, esclarecer algumas dúvidas, né? É claro que todas as dúvidas a gente não consegue esclarecer, né? Até porque também não sabemos tudo. O nosso saber é extremamente limitado. Principalmente para mim, né, que sou um aprendiz, um neófito. Continua, Senhor, falando conosco, nos direcionando para o caminho correto, o caminho de mordomos do Senhor. Queremos estar, Senhor, debaixo das Tuas santas mãos. Fala conosco neste dia sobre esse e outros assuntos. Livra-nos da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.